Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu não sei que horas vocês estão me ouvindo, então eu vou começar esse podcast assim, tá bom? E hoje vamos falar dela, da tão polêmica maternidade. E eu vou contar um pouquinho pra vocês, um pouquinho assim, bem por cima mesmo, da minha história, do que foi ser mãe ali no auge dos meus 18 anos, até hoje com 13 anos que o meu querido filho vai fazer no dia 19 agora de maio, aproveitando aí o Dia das Mães, né? Por que não esse tema maravilhoso? Às vezes as pessoas me perguntam se foi muito difícil eu ter filho tão nova, como é que foi? Mas, gente, vou te falar que por 2 motivos a minha maternidade não foi tão difícil assim. Será que é essa palavra que eu quero usar? Vou usar ela, porque eu tô com preguiça de pensar. Na época tivemos muito apoio familiar, tanto da minha parte quanto do pai do B. Então eu lembro que ele até um dia perguntou pra mim se ele foi planejado. Aí eu respondi pra ele: "B, você não foi planejado, mas você sempre foi desejado". Né, porque desde que a gente descobriu ali a gravidez e tal, não tive nenhuma crise, mas aí vem o porquê parte 2, que era simplesmente porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo da minha vida. E eu acho engraçado também quando eu atingi lá uns 25 anos, mais ou menos, eu percebi que 18 anos era muito novo mesmo pra ter uma criança, e eu falei: "Meu Deus do céu, o que que eu estava fazendo?". Mas enfim, o tempo passou, as coisas foram mudando, eu fui aprendendo a lidar melhor com a maternidade, e ali nesse meio de campo, nesse bololô desses anos aí que foram passando, a internet foi chegando com mais força, de conteúdo mais maduro, digamos assim, porque até então, né, a internet era ali um território bem adolescente, bem jovens. Pelo menos também era o que eu consumia na época, né. Mas eu lembro que começou a surgir essa vibes de conteúdo, de maternidade, de acompanhar a gente, né, ali que era mãe, Flávia Kalina, aquela galera. E com isso, eu comecei a finalmente estudar sobre maternidade, e aí, minhas amigas, um caos, né, porque nessa época aí era aquela coisa da disciplina positiva, bem nos seus primórdios, então assim, era uma coisa bem meio caótica. E eu acho que além de tudo a maternidade você tem que seguir a sua maternidade de acordo com a sua personalidade. E naquela época não existia personalidade da mãe, era só o certo e o errado. Ai, se você dava bronca, errada. Se você fala não pro seu filho, errado. Ai, mas você tem que ter, e eu não sou uma pessoa tão calma, assim, tão tranquila, tão querida, como muitas mães conseguem ser, glória a Deus pela vida de vocês. Mas eu não sou assim, e eu não consigo me tornar essa pessoa. Não que eu não queira melhorar, calma lá, não é isso que eu tô falando. Mas uma coisa é a nossa personalidade, a gente nunca vai, se você é uma pessoa mais explosiva, mais direta, tal, você nunca vai conseguir ser uma pessoa extremamente doce porque não é a sua essência, né, a gente pode ir ali se moldando, tal. Mas enfim, papo para outro podcast também, vamos voltar aqui ao que interessa? E como meu filho atualmente está com 13 anos, eu já vou falar 13 porque, né, daqui a pouquinho ele vai ter 13. E algo que eu percebi nessa vida de mãe aí ao decorrer desses 13 anos, é que tem uma galera que fala muito de ser mãe, mas nunca estuda. Pode ser pai também, tá, não vou colocar só no da mãe não. Vamos por pai e mãe. "Ai, meu sonho é ter uma família, meu sonho é ser mãe, meu sonho é ser pai, e tã mas você já estudou alguma coisa na sua vida sobre educação? Sobre parto, sobre gestação? Então, se você quer aí sonha um dia em ser, ou às vezes você nem sonha, mas você tem sobrinhos, sabe, você já convive ali com umas criança, você tem que alguma coisa você tem que entender, pra você também não ser o tiozão que não sabe de nada e fica dando pitaco e fica achando ruim e fica falando. Coisa que você nem entende. E aí, né, passaram-se os anos e eu percebi que a galera falava muito sobre ter filhos, mas tipo assim: "Ai, como é fofinho, né, ter um filho. Ai, que legal ter um neném. Ai, não sei o que lá", aquela coisa do só é legal ter uma criança, ter um filho até os 7, 8 anos ali, porque depois a criança já começa a crescer demais, né, já vai ficando mais parecida com um adolescente,
E aí as pessoas já começam a negligenciar os queridos. Criança ao todo já é um serzinho negligenciado, né, todos sabemos disso. E se você não sabe disso, de novo, é bom estar dando uma estudada para você entender o porquê que esse rolê acontece. Que essa fase do bebê é legal, mas elas não pensam em ter um filho. E também não só de ter um bebê, mas ter uma criança que é moldada à sua personalidade, é como se fosse uma extensão da própria pessoa, parece. O que que ela não conseguiu fazer na vida dela, ela vai lá e quer que o filho dela faça. Por mais que a nossa geração já é muito evoluidinha, né, descontraída, desconstruída, etc e tal, eu acho que a raiz ali, ó, do pai e mãe, sabe, aquela coisinha bem quase chucra mesmo, continua existindo, porque é do ser humano pensar assim. Cara, eu não sei da onde que vem, eu só sei que quase todo pai e mãe tem essa desenvoltura parecida. Nesse sentido, por exemplo, porque quando eu tiver meu filho, ele vai ser, super esportista, porque eu sou esportista. Não, porque meu filho vai gostar de anime, porque eu sou apaixonada por anime. Ai, meu fi sabe essa vibe assim? Tipo: eu sou muito assim, meu filho também vai ser". Aquela coisa de, tal pai, tal mãe ou tal pai, tal mãe. Tal mãe, tal filho, ou tal pai, tal filho, de fazer os rolezinhos. Não que seu filho não vai gostar de nada que você faz, não é isso. Mas ele vai ter a personalidade dele. E eu lembro quando eu descobri isso, foi um choque pra mim. Mas acredito que isso não tem a ver com idade. Claro que ajuda, mas às vezes você pode ter 40 anos, ter um filho e passar pela mesma coisa, que é quando você descobre que seu filho tem personalidade. Você é super extrovertido. E aí você vai lá e tem um filho super tímido. Ele não vai chegar nos lugares super cumprimentando, abraçando todo mundo. Meus pais falavam muito disso, entre eu e meu irmão, mas nunca foi um peso. Meus pais, eu acho que eles foram muito sábios, mesmo sendo pais lá nos anos 90. Eu e meu irmão não crescemos com vários traumas que nossos amigos têm. Eu fico: "Nossa, eles acertaram várias coisas, hein, e eles nem faziam ideia". Mas eu e meu irmão, a gente sempre teve essa diferença, que o Cauê sempre foi muito mais pra frente do que eu, muito mais, explorador, espontâneo, engraçadinho, e eu sempre fui uma criança muito tímida, muito sensível e muito brava, gente. Então chegavam nos lugares, o Cauê já ia lá conversando com todo mundo, e dando abraço, e dando beijo, tã e eu assim, com aquela cara de poucos amigos, brava, sempre com a cara de brava que quem tá só me ouvindo não tá vendo minha cara, mas quem tá vendo o vídeo tá entendendo. Eu sempre estava chorando, e eu chorava no sentido de estressada, não porque: "Ai, como a vida é difícil pra mim", não era um drama, era um estresse já desde pequena. Então até hoje eu tenho isso comigo de ser uma pessoa estressadinha, que no caso hoje eu trato na terapia, né. Então, e eu sempre imaginei: "Nossa, se eu tiver um filho", aí eu descobri que era um menino. Aí eu ficava pensando, né, nossa, um filho menino, ele vai gostar de futebol, ele vai jogar bola, ele vai andar de skate, ele vai fazer várias coisas nesse sentido. E conforme ele foi crescendo, eu percebi que ele não era do rolê dos esportes. Por mais que hoje ele faça alguns esportes, não é a paixão da vida dele, sabe. Então, os pais começam a perceber que o filho tem uma personalidade e talvez a bolinha de cristal que você criou para sua criança, o que você vai criar, o que você, enfim, já passou por isso e pode concordar, é que aquela bolinha de cristal vai sendo quebrada. E aquilo dá uma dor no coração, sabe. Na época, assim, várias coisas, de vários exemplos diferentes, eu fui entendendo que o que eu queria que o B fosse e o que ele era, eram coisas diferentes. E que se eu não me adaptasse à personalidade dele, íamos viver em pé de guerra o resto da vida. Que eu ia tentar encaixar ele numa caixinha da minha personalidade e ele ia ser outra coisa e aquilo não se encaixa. E muitos pais e famílias que eu vejo sofrem desse mal, que os filhos são uma coisa e ao invés de admirar as diferenças ou conseguir conciliar ou, sabe, conversar e se manter saudável, os pais querem colocar o filho ali. Falar: "Não, você tem que crescer e ser assim, fazer só isso". E se a gente for olhar aqui no ponto de amizades, as pessoas que estão ao nosso redor não são iguais
a gente. Não precisam ter a mesma profissão, não precisam ter os mesmos gostos, não escutam as mesmas músicas. Isso não impede ninguém de ser amigo de ninguém, de ser próximo, de ser melhor amigo às vezes. Mas quando se trata de pais e filhos, essas pequenas diferenças na personalidade, no jeito e como enxergar a vida, acabam sendo empecilhos gigantescos, porque os pais criam isso. Eu coloco os pais, não que, ai, todas as crianças são maravilhosas e etc e tal, eu nem vou entrar nessa pauta de que alguns pequenos seres humanos já nascem da pá virada. Não vou nem entrar nesse nesse tema. Mas o adulto da relação são os pais. Independente se você tem seu filho com 40 ou com 14 anos, foi super jovem. Não interessa, você é o mais velho e você tem que controlar aquela situação. Logo, não dá para você esperar do seu filho de 7, de 12, de 15, de 18 anos que ele controle a situação e que ele tenha eh, maturidade emocional, controle emocional, uma mente super saudável, se você, no auge aí da sua idade, também não tem. Aí você se lembra, eu sempre fico tentando lembrar, eu com a idade do meu filho, e eu fico: "Gente, como que eu era? Como que era a minha cabeça nessa época? Era esse caos todo? Como que era?", sabe, pra eu me lembrar de como que era a minha cabeça na idade dele, pra tentar lembrar a falta de controle que eu tinha, a falta de maturidade. E com isso eu entro em outra pauta desse podcast, que é o luto do final da infância. Gente, isso aqui me pegou tanto, mas me pegou de um jeito que eu não estava preparada para lidar. Eu tô de TPM, então assim, eu acabei de falar isso aqui, ó, meu olho já encheu de lágrima, entendeu? Então eu vou ter que dar umas pausas, porque ou eu vou chorar, ou eu vou ficar estressada demais, e vocês seguem o baile e fingem que nada aconteceu, tá bom? Porque senão eu vou ficar aqui chorando 2 horas e meia. Eu percebo que quando as crianças estão passando ali pela puberdade, pré-adolescência e tal, vai se criando um clima tenso, um clima hostil, que os próprios pais começam a rejeitar a ideia de ter um filho adolescente, porque todo mundo fala muito mal da adolescência. E a gente vai, parece que, esquecendo que aquele adolescente é nosso, é o nosso filho, é a nossa criança, entendeu? Não muda. Eu gosto de falar que a essência continua a mesma. Do 1 ano de idade, hoje o B tem 3, e ele tem a mesma. Ou 3, ó. Ele tem 13, mas ele tem a mesma essência, gente. Se eu olho pra ele, as coisinhas assim que eu, sabe, parece que eu consigo enxergar a criança de 2 anos, maluquinha que ele era, agora aos 13. Sim, maior, né, com mais coisa, mais desenvolvimento, um pouco mais de maturidade. E outro dia eu estava brincando com ele falando: "Cara, é muito legal essa fase que você tá", que eu gosto de reforçar que é legal tanto pra ele quanto pra mim também, porque não é que é fácil, né. Mas a gente se começa a colocar muito peso nas fases da maternidade, da paternidade, elas já são difíceis. Aí você coloca mais peso, só fica enxergando o lado ruim, ela fica mais pesada ainda. E aí eu falei para o Bel, eu falei: "Cara, é muito boa essa fase que você tá, porque você continua sendo o engraçadinho que você sempre foi, fazendo as piadinhas que você sempre fez, mas agora você não tenta se matar, assim, aleatoriamente. Você não corre mais risco de vida por ser sem noção, igual uma criança de 2 anos que não sabe que não pode correr no meio da rua, que não pode saltar de cabeça, né, no parquinho. E conforme ele foi crescendo, passando ali da fase, né, da criança, tal, foi ficando maior, o rosto foi mudando, a voz foi mudando, ele foi crescendo, né. E obviamente todo mundo percebe, todo mundo vem conversar comigo e fala: "E aí, como é que tá essa fase? Nossa, é difícil adolescente, né. Ah, e aí, tá preparada?". A pessoa já bota uma pressão, assim, um negócio que você parece que vai tá ruim, né, mas vai piorar, porque essa é de praxe, né. Hoje eu vi uma amiga minha postando um story também que ela falou: "Gente, é muito chato você ser mãe e a outras pessoas que são mães também ficarem falando: "Olha, vai piorar, hein. Ai, essa fase aí, nossa, espera chegar em tal fase".
e é sempre pior. Mas vamos colocar um adendo aqui de que tudo que vale a pena, vale o nosso esforço. Todo mundo se mata para trabalhar bem, para se esforçar, ter uma performance legal no trabalho. E isso não quer dizer que seu trabalho seja incrível, maravilhoso o tempo todo. E as pessoas já esperam isso do próprio trabalho. Elas sabem que o trabalho é pesado e que o trabalho consome uma parte muito gigantesca da própria vida. Mas tá tudo bem, porque daí parece que você se sente incrível, um super-humano, porque o seu trabalho é difícil, você consegue lidar com as coisas e é sempre assim. Então não tem como você ser um profissional incrível, ter um cargo excelente, ganhar muito bem, se você não colocou o esforço, estudo e tudo mais para aquilo. Então por que raios, quando a gente tem filho, a gente espera que vai ser fácil? Ou, na verdade, a gente não espera, né, mas a gente acha ruim de estar sendo difícil, se nada nessa vida é fácil. Qualquer plano, qualquer sonho que você vai ter, vai te exigir um esforço tão grande quanto aquele sonho é. Se o seu sonho é comer um pastel na feira, de boa, você vai lá no mesmo dia, junta os seus reais e come o seu pastel na feira. Agora, se você quer comer um pastel, sei lá, em Londres, vai ser um pouquinho mais difícil. Entendeu? Ah, se o seu sonho é construir uma casa do zero, vai ser mais difícil. Ter filho, gente, só é fácil quando você negligencia eles. Aí se torna fácil mesmo. "Ai, mas eu sou mãe, e aí eu nunca mais vou me divertir, e eu nunca mais não sei o que lá". Não é isso que eu tô falando, calma lá, mas eu tô falando que vai sim exigir um esforço gigantesco da sua parte. Porque a maternidade também ela vem quando eu falo maternidade, ambos, tá, gente? Porque eu sou mãe, eu falo de maternidade. Mas se você é um homem aí, tá escutando e tem filho ou pretende ter, você coloca pra paternidade. Mas ter filho vem pra tratar o nosso egoísmo. E o ser humano, por si só, ele já é egoísta. A gente tá acostumado a viver no individualismo, no narcisismo mesmo, é do ser humano. Eu sempre vou pensar no melhor pra mim, primeiro, depois vou pensar no outro. Então é o seu ego sendo, sim, amassado todos os dias da sua vida, basicamente. Mas eu não acho isso ruim, porque é um tratar mesmo do ego. Eu lembro que um dia eu estava muito brava, assim, nervosa de que eu não estava me sentindo uma boa mãe. E aí eu pensei: "Cara, parece que às vezes é tão mais fácil para outras pessoas, abrir mão do próprio ego, sabe, das próprias vontades para fazer o que é melhor para o filho". E para mim não parece ser tão fácil assim. E aí eu senti muito forte do Espírito Santo falando, nossa, é uma lapada, mas eu senti assim, que ele me dizia que era isso mesmo, que eu tinha entendido o que era a maternidade, que era pra me fazer um ser humano menos egoísta, e que estava tudo bem, porque eu tinha consciência disso e eu ia lutar contra. Como o Paulo diz, que ele tem um espinho na carne ali, que o que ele quer fazer ele não faz, mas o que ele não quer fazer ele faz. É essa vibe, gente. Ter filho é pra ser difícil mesmo, porque se tá sendo fácil, ou seu filho é extremamente de boa, ou você tem muita rede de apoio, ou você deixa para os outros cuidarem por você, não sei, mas tem alguma coisa estranha aí. Ou você se faz de sons também e fala: "Não, porque pra mim é tudo incrível, pra mim é tudo fácil", e na verdade isso não é, você só tá fingindo mesmo pra performar uma perfeição. E isso é outra coisa que eu entendi também, esses tempos, sei lá, 2 semanas atrás eu entendi também que ter uma família não é ser perfeita, mas é ser saudável, da melhor forma que você conseguir, porque você vai errar, né, vai todo mundo errar ali na sua volta, o seu filho vai errar 1 milhão de vezes, mas você entende que tá tudo bem, porque não é sobre ser perfeito, não é o ChatGPT, não é sobre ser perfeito, é sobre ser saudável. A maturidade emocional dos pais, né. Porque eu vejo que muitos adultos esperam que seus filhos adolescentes sejam extremamente
maduros e façam escolhas extremamente maduras. Tipo: "Não, hoje eu preciso estudar 2 horas, eu vou estudar 2 horas, porque eu tô com dificuldade. Eu vou fazer tal coisa". Gente, olha, é uma guerra. Isso é uma guerra pra mim também, porque eu não consigo fazer muitas coisas, né, e eu tendo 31 anos, não sou uma pessoa extremamente disciplinada. Tô longe disso inclusive, e é difícil pra mim. E aí eu fico, às vezes, desejando que o meu filho seja extremamente disciplinado, sendo que ele tem 12 anos. Então tudo que eu falo aqui não é que eu sou perfeita, nossa, eu já entendi tudo isso e eu já passei dessa fase, entendeu? Não, não, eu luto todas essas lutas, toda semana ou todo mês, enfim. Eu só tento ficar me lembrando de que os momentos difíceis, eles valem a pena também, porque algo está sendo moldado ali. Então, não é porque o seu filho tem ali, sei lá, 17 anos, tá maior que você, tá com bigode, tá falando grosso, sua filha, já tem toda a personalidade dela, não é por isso que ela é uma adulta e que ela tem noção das coisas que ela fala e que ela faz. O córtex pré-frontal dela tá aberto ainda, a moleirinha dela nem fechou. E você tá aí desejando um adulto de 35 anos, você não vai ter. Acredito que difícil você encarar que aquele ser humano daquele tamanho não é maduro. Ele não consegue ser maduro, você tem que ensinar ele, se você não consegue ensinar, quem que vai ensinar? Tem que pôr uma terapia, tem que assistir umas aula, tem que procurar lá no YouTube. Eu tô falando para os pais, tá? Pra gente aqui, ó. Nós, pais de adolescente, ir entendendo como que funciona a cabeça desse serzinho. Eu lembro que logo depois que passou aquele luto ali do final da adolescência, ou do final da infância, que o B foi se tornando um adolescente, eu senti muito, porque quando a criança ela é pequenininha, ela faz uma besteira aqui, mas depois ela faz uma gracinha, muito gracinha. Você olha pra cara dela, você tem vontade de macetar, de ficar 5 horas com ela no colo, porque ele é fofinho, ele é um filhote, você sente esse afeto de proteção por ele, sei lá, como que explica isso, o cheirinho de neném. Tem 1 milhão de coisas que faz você ser amansado. Agora, quando ele vai crescendo, vai ficando adolescente, isso vai sumindo. Não que some 100%, "Ai, seu filho deixa de ser legal, de ser fofinho", não, continua sendo seu filho e tal. Ele vai ficando diferente, ele vai ficando menos fofinho, ele vai perdendo a cara de filhotinho que ele tinha, e ele vai aprendendo a revirar o olho, a dar umas respostinha, a perceber mais os ambientes e as coisas e, querendo ou não, isso também fica perigoso para os pais. E eu lembro que numa época que eu estava sentindo muito, assim, essa diferença, eu peguei e eu comecei a pesquisar sobre adolescência e eu não encontrava muito conteúdo, porque parece que só mãe até uns 7 anos faz conteúdo e as mães de adolescente simplesmente param de falar. Mas aí eu fui fazer um, tipo, curso online, assim, tal, de uma mulher, que eu acho que ela é bem conhecida, eu esqueci o nome dela agora. Ah, é aquela Ivana não sei o que lá. Era uma série de vídeos dela falando sobre adolescência. E em um desses vídeos ela fala sobre que quando o seu filho é pequeno, né, ali na infância, ele te admira como um super-herói. Ele não vê seus defeitos, ele só entende que aquele ser humano é tipo pai e mãe, e aí ele tem um amor incontrolável, né, incrível. Então não importa o que você fala, o que você faz, ele não entende o seu caráter. Muitas vezes as pessoas, os pais têm falhas de caráter gigantescas e não faz nenhum sentido para os filhos, eles continuam esperando os pais no final de semana, porque os pais são um super-herói da vida do filho. Mas quando o seu filho cresce, meu amigo, não tem mais isso, porque a adolescência, ela é uma fase que o seu filho vai começar a descobrir o mundo, porque até então você é o mundo do seu filho. E a partir do momento que o seu filho descobre que tem um mundo lá fora a ser explorado e que os pais, a casa ali não é o centro do universo,
Tem um monte de famílias, tem um monte de coisa, ele começa a ir na casa do amiguinho, ele começa a conversar sobre a casa do amigo, e eu achei incrível essa aula que ela explicava isso, que o adolescente ele vai entendendo. A gente repassou o nosso mundo, a nossa visão de mundo para os nossos filhos, eles pegaram aquilo, e agora na adolescência eles estão olhando para o nosso mundo e vendo o que que vai caber ali, que é realmente dos pais, o que fez sentido, o que não fez sentido pra eles, o que eles querem mudar, o que que eles vão jogar fora, vão fazer uma limpa ali naquela visão, e o que que eles vão colocar no lugar. E isso eles só conseguem fazer isso se afastando um pouco dos pais, sim. Então a adolescência é esse rito de passagem de, né, dali da infância pra vida adulta, e tem um tanto de informação que eles têm que assimilar nesse, sei lá, vai em 10 anos, por aí. Então, de alguma forma, eles também estão passando pelo luto deles, sabe. De um dia é todo mundo lindo, todo mundo é maravilhoso, o mundo é lindo, eu adoro ir pra escola brincar, eu adoro ficar com os meus primos, com os meus pais, com a minha família, todo mundo é muito legal. Sabe aquela fase que você passou de não participar das conversas dos adultos? E tem até uns memes, né, que falam sobre isso, tipo, quando você começa a descobrir as histórias de sua família. Tipo, o tio fulano não, ele não foi passear na roça, ele foi para o hospital psiquiátrico. Então você começa a entender que a sua família também tem o caos dela, que não era tudo lindo e maravilhoso. E você imagina isso na cabeça, tipo, lembra você da sua adolescência, quando você começou a descobrir essas coisas, os podres, a vida, como ela é. Gente, não é legal, não é simples. E aí os pais ficam esperando que os filhos continuem sendo fofinhos, filhotinhos, inocentes e acolham tudo que a gente fala, sendo que eles agora têm noção, pelo menos um pouco, do que é a vida. Então antes a gente tinha que ficar falando nos mínimos detalhes, educando, colocando os pingos nos is, vai tomar banho, vai fazendo isso. E depois na adolescência ainda tem esse lado de você explicar o mundo para aquela pessoinha que tá crescendo, porque ele não quer mais saber o porquê daquele desenho ser rosa, por que que o céu é azul. Ele quer entender de coisas mais profundas e às vezes a gente não tá com saco, não tá com tempo para aquilo e acaba deixando de lado, porque, agora tá grande, agora se vira, agora faz isso, agora não preciso mais ligar e sabe? Vai ficando cada vez mais no automático, porque você já não demanda mais de ter que limpar, de tomar de dar banho, de trocar fralda, de ensinar a falar, de não sei o quê, de dar comida na boca, tudo isso passa. Mas a entender que aquele ser do seu tamanho ainda precisa de ajuda, só que em outras ajudas, e você tem que buscar essa ajuda, porque às vezes ele também não sabe te mostrar. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas falando: "Ah, eu não sei se eu quero ter filho, eu não sei se eu quero ser mãe, não sei se eu quero ser pai", sei lá, muito individualista. Eu quero conquistar as minhas coisas, eu quero fazer as minhas coisas". Realmente, se você quer viver uma vida individual e egoísta no sentido literal da palavra, porque parece que é ruindade. Você é uma pessoa egoísta". Todas as pessoas do mundo são egoístas. A gente tem o nosso ego e a gente pensa no que a gente quer. Agora, quando a gente escolhe ter um filho, escolhe assim, né? Quando a gente tem um filho, a gente não pode mais ser egoísta a esse ponto, realmente. Aquilo é nos tirado, então é uma dor que a gente constantemente sente culpa. Se a gente conseguir adaptar aquele olhar ali, é como se o nosso mundo tivesse distorcido de alguma forma, que a gente fosse meio míope. E aí a gente precisa ajustar. A gente só precisa colocar um óculos e enxergar o que a gente tá fazendo realmente da vida. Porque se a nossa carreira é tão importante assim, né, que tem gente que não faz mais nada. Se você tirar a sua carreira, o que você faz da sua vida por alguma razão, você não existe. Sua vida perdeu propósito. Mas é tão mais, parece que normalizado, hoje em dia, a gente fazer isso com o nosso trabalho e se dedicar 100% ao nosso trabalho, ainda mais as mulheres. E quando você se doa para a maternidade, para ter um filho, para se dispor ali mais tempo. Porque eu não vou estar tão mais assim no meu emprego. Porque eu não vou conseguir mais ir tal lugar aí". Gente, a gente tá criando um ser humano, né.
tipo, é o resto da vida dele. Eu não sei explicar direito, mas parece que é tudo bem, é mais compreensível quando tem a ver com o trabalho, que é simplesmente você exercer um cargo ali que qualquer outra pessoa pode estar fazendo também, é ok, de você se deixar levar por aquilo. Mas quando é se dispor a esse ponto por um filho, não merece tanto reconhecimento, parece que a gente tá fazendo a coisa errada. Eu não sei, mas tem algo nesse sentido, assim, ó, que não entra na minha cabeça. Talvez por eu já ser mãe, porque eu não tive nem a oportunidade de me tornar adulta sem a opção de ser mãe, que se ser ter um filho sempre foi parte de mim, basicamente, na vida adulta, né. Não é que eu estou julgando quem não tem filhos. Não é isso, gente, eu super entendo. E por ser mãe e pensar o que eu penso, assim, de todo mundo ser meio egoísta e tudo mais, eu acho ótimo quando a pessoa tem essa noção dentro dela e ela fala: "Não quero ter filho, pois eu quero fazer as minhas coisas, meu tempo só para o meu trabalho, para ir viajar, conhecer o mundo, fazer tal coisas". Eu acho ótimo, porque quem pensa em ter um filho e ter um nenenzinho, "ah, é só a parte legalzinha", não entendeu o que é ter um filho. Então se você for colocar na balança, quem fala que não quer ter filho já pensou em todos os contras, digamos assim, tá em mais vantagem do que quem pensa em ter um filho e só pensa pelo lado bom, né. A gente tem que ser corajoso para arcar com as nossas escolhas. Então algo que a gente escolhe hoje, ter ou não filho, né, melhorar ou não como pai e mãe, tudo isso vai ter uma consequência lá na frente, e que a gente esteja disposto a entender essas consequências quando chegar a hora, sejam elas boas ou ruins, são simplesmente a o resultado dos nossos próprios atos. E que se você escolheu ter filhos, se você tem filhos, entenda que a vida adulta do seu filho vai começar na sua casa. O que você ensina pra ele, você tem total responsabilidade disso, porque você é o adulto desse lar. Então, sim, você tem que ser mais maduro, você precisa alinhar suas expectativas, você precisa fazer uma terapia ou cuidar da sua saúde mental de alguma forma. Você precisa ter amigos, hobbies, uma vida saudável em comunidade de alguma maneira. Isso não é discutível. Eu sei que tem um recorte de privilégios sobre isso. Mas, às vezes é só falta de tato mesmo, de enxergar, ajustar as nossas lentes para nossa miopia da época e conseguir enxergar as saídas, as escolhas, o final do túnel. E que tudo bem você se sentir cansada, você se sentir culpada, muitas vezes, porque isso significa ser uma boa mãe. Não tem como a gente ser boa em algo e não existir culpa, não existir cansaço, não existir avaliação do que a gente está fazendo ali. A gente sempre precisa estar recalculando a rota, ver se a gente realmente está fazendo uma coisa certa. Porque às vezes algo que era certo até ontem, hoje já não vai fazer mais sentido e amanhã vai virar uma coisa ruim. Ter essa humildade de reconhecer que a gente estava errando em algo e a gente precisa recalcular a rota e colocar o nosso orgulho de lado e ouvir as pessoas um pouco, saber o que que a gente está falando, conversar sobre e falar o que tá pesado, porque às vezes alguém de fora consegue te trazer alguma coisa melhorada do que você está passando. Toda visão que eu tenho hoje é um misto de tudo que eu já vivi, todas as pessoas que passaram ao meu redor e das coisas ruins também que me aconteceram, porque de alguma forma eu aprendi algo, mesmo que seja para o que não fazer e não repetir, eu preciso aprender algo com isso. Então, a minha família, está do meu lado todo esse tempo de maternidade, com certeza é um dos grandes pilares. Minhas amigas, ter bons relacionamentos, fazer terapia, cuidar de mim mesma, ter hobbies, continuar com as minhas paixões, me apaixonar novamente pela vida, me permitir me apaixonar por outra pessoa, pelo meu namorado, sempre estar relembrando que o B, meu filho, ele é uma pessoa independente de mim. Ele também precisa de terapia e de cuidados com a saúde emocional, mental e física dele. E de verdade ter muita fé. Eu por muitas vezes eu ouvi
As pessoas falando: "Ai, mas eu vou ter filho nesse mundo tão ruim". Eu falo: "É, gente, pode ser que o mundo esteja ruim mesmo, mas pode ser que meu filho seja bom. E que para algumas pessoas naquele mundo ruim do futuro, ele vai ser um ponto positivo, tal qual várias pessoas hoje ao meu redor são o meu mundo bom". E que um dia, se algum pai ou mãe tivesse escolhido não ter aquele filho, hoje a minha vida seria diferente, porque não ia ter existir aquela pessoa. Eu acho que fé é a principal habilidade de um pai ou de uma mãe, porque a gente sem fé, a gente não vai acreditar, só vai ver o lado ruim mesmo, e você tem que ser um pouquinho biruta. Você tem que ser um pouquinho maluco de falar: "Não, vai dar certo". "Ah, por quê?". "Porque eu tenho fé que vai. Um dia vai ficar bom". Ter esperança, sabe? Como diz aquele versículo, trazer à memória o que nos dá esperança. É isso que eu faço, quase que diariamente, para manter a sanidade mental. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por você que ficou até aqui. Não esqueça de curtir, recomendar, compartilhar e seguir esse podcast para ficar sabendo de todas as atualizações. E até a próxima. Tchau, tchau.